gente vai falar de um tema muito importante, que é a questão do medo de se expor. Muita gente trava, muita gente paralisa por conta do medo de se expor. O medo do feedback, o medo da crítica, o medo do tipo de comentário que pode surgir a partir de um vídeo, de um trabalho que você faça, e o medo da exposição, né? Eu acho que o medo da exposição, ele é uma coisa muito ancestral no ser humano, isso é muito interessante. A gente sempre quis estar em grupo, porque em grupo a gente sobrevive. Quando a gente está destacado do grupo, ou seja, em evidência, a gente se sente exposto, a gente se sente desprotegido, a gente se sente nu com a mão no bolso, como diz o ditado. E é um pouco isso, assim, a gente se veste como ser humano, né? A gente é um animal que não corre, não voa, não é forte, não tem caninos. A gente é muito frágil. A gente se fortalece quando a gente está em grupo. E é por isso que você estar destacado do grupo, ou seja, em exposição, é alguma coisa tão aterrorizante, porque é um lugar que a gente não conhece, né? Quando a gente tem que levantar a mão na turma para dar uma resposta, quando a gente tem que se levantar para tomar a frente e eventualmente decidir virar o porta-voz da turma em alguma coisa. Esse é um lugar de muita coragem, mas de muita exposição também. E isso é uma coisa muito interessante. Então, hoje, nessa live, a gente vai aprender a lidar com o medo da exposição e conseguir finalmente comunicar o nosso trabalho em vídeo. Afinal de contas, eu estou aqui para ajudar empreendedores, aspirantes a empreendedores, profissionais liberais, pessoas de todas as áreas a vencer a timidez e conseguirem comunicar o seu trabalho com segurança no vídeo. E eu garanto que você pode fazer isso, ainda que você tenha aquele medinho de se expor ou aquele medão de se expor, né? Então, assim, o medo de se expor é nada mais, nada menos do que o medo de estar em evidência. O medo de ser o centro das atenções, o medo de colocar alguma coisa pessoal, íntima, particular para as pessoas. E aí é o medo de estar sob o olhar do outro, isso é muito interessante. E é uma coisa que eu gosto de comentar, que assim, desde que eu comecei a trabalhar com comunicação, como modelo, desde que eu entrei nessa área, eu tenho estado a minha vida inteira, assim, desde que eu me lembro, sob o olhar e sob a avaliação de outras pessoas. Então, para desenvolver o método do meu curso Apresente-se, para dar as minhas mentorias, eu precisei, inclusive, revisitar esse lugar de onde eu me encontrei em exposição desse jeito, né? Isso é muito interessante. Quem nunca esteve nessa situação de exposição tem realmente uma grande resistência, isso se torna uma grande barreira e é muito difícil para você conseguir vencer essa barreira e fazer essa revolução na sua vida sozinho, né? Não é uma coisa fácil, realmente. É só você tentar lembrar, por exemplo, de uma entrevista de emprego, numa reunião que você teve com o chefe. São momentos onde você esteve em exposição. E são momentos os quais a gente costuma evitar. A gente está colocando o que a gente tem sob o olhar de todo mundo, né? Tem todo mundo ali. E você não consegue medir o alcance disso. E é claro que isso é absolutamente apavorante. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. A exposição, em algum lugar, ela faz parte da vida e ela vai fazer cada vez mais parte da vida. Eu tenho citado muito ultimamente o Andy Warhol. Eu comecei a assistir um documentário dele na Netflix que eu tô curtindo pra caramba. E ele é o cara que dizia que no futuro todo mundo ia ter 15 minutos de fama. E de fato a gente já está vivendo esse futuro há algum tempo, né? Os nossos 15 minutos de fama é todo o tempo que a gente precisa falar do nosso trabalho, é todo o tempo que a gente precisa usar as redes sociais para se colocar, para divulgar o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso serviço. Isso hoje está todo dia. A única coisa que o Andy errou foi que não são só 15 minutos mais. E quem não se comunica some da rede da vida offline também. Quem não está presente na rede social, quem não dá a cara a tapa, quem não compra essa exposição, acaba sendo soterrado por quem compra. Se você não está aqui ocupando o seu espaço, falando do seu trabalho, falando do seu produto, falando do seu serviço, das duas, uma, ou um concorrente seu vai estar, ou pior, acredite, alguém que não tem a sua capacidade, que não tem o seu conhecimento, vai estar ganhando atenção, ganhando espaço das pessoas que deviam estar prestando atenção num profissional, de fato, num profissional que leva o seu trabalho a sério. E é muito comum as pessoas confundirem o medo de se expor com o lugar da timidez. Acho que a timidez é outro lugar, sabe? A timidez
tem muito a ver com a gente dar uma importância grande demais ao que o outro vai ler da gente. A opinião do outro também, né? É muito parecido. Mas a timidez, ela tem uma coisa de você querer se esconder do mundo. O medo de se expor, ele bate, eu diria, em outros lugares. Apesar deles serem muito parecidos e terem coisas bastante comuns, né? Acho que o medo de se expor, ele ainda bate numa coisa assim maior que a timidez. Tem gente que não é tímida, mas que tem medo de se expor. Para quem não está acostumado com o seu centro das atenções, é sempre muito difícil. Por que que é tão importante a gente aprender a dominar o medo de se expor e seguir em frente apesar disso, sabe? Aprender a lidar com o medo de se expor vai abrir uma série de portas para você. Hoje, no ambiente da era digital, que eu sempre faço questão de dizer, não é um futuro que vai chegar, é um futuro que já é o presente, né? A era digital não é depois, ela é agora. Então, aprender a lidar com o medo de se expor nesse ambiente significa que você está abrindo uma série de possibilidades. Você pode vir para cá, falar do seu trabalho, desenvolver o seu projeto, falar do seu produto, falar do seu serviço. Você pode ser o porta-voz do seu produto ou do seu serviço. Você não depende de uma emissora de TV, de uma revista, de um jornal, de ninguém para falar de você. Você mesmo assume esse protagonismo, assume essa liderança e vem para cá falar do seu trabalho, vender o seu peixe, esclarecer as dúvidas da sua audiência, dos seus clientes, dos seus consumidores, enfim, você se torna muito mais autônomo e muito mais empoderado. Isso sem contar todas as possibilidades de escala que você desenvolver o seu produto ou o seu negócio no ambiente digital traz para você. Isso é sempre muito legal. Ah, beleza, mas e se eu não quiser me expor, o que que acontece? A minha avaliação, o meu entendimento é que você vai ficar para trás, porque assim, o mundo não tem marcha ré, gente. O futuro, a inovação, o desenvolvimento não tem marcha ré, sabe? Então, se você não aprende as novas habilidades, as novas competências, se você não aprende a existir e interagir com o mundo da maneira como o mundo se coloca hoje para você, mais dia menos dia você vai ficar para trás. A gente, ao longo da história, viu que pessoas que tinham boa capacidade de oratória, pessoas que tinham boa capacidade de falar em público, de comover audiências, foram pessoas que se tornaram protagonistas da história. Né? Aí você tem um para cada zilhões de pessoas. Beleza. Hoje, todo mundo é uma grande mídia, todo mundo é um potencial, nem que seja nano-influencer, a menor partícula, né? Aquele átomo influencer que seja. Você vai ter sempre alguém para falar. Você vai ter sempre alguém interessado. Você pode construir a sua audiência. Isso hoje é um inventário, isso hoje é um patrimônio, você ter a sua audiência. Se você não está fazendo isso, você está ficando para trás. Mais dia, menos dia, você vai ser soterrado e esquecido. A gente já sabe que a maior parte das profissões do futuro ainda nem existem. É cada vez menos as cadeiras tradicionais que a gente conhece até aqui, que já foram o sonho de todos os pais que o filho fosse advogado, engenheiro médico, e cada vez mais profissões que têm a ver com comunicação, criatividade, inovação, tecnologia, análise, construção de coisas novas. A gente está vivendo uma grande revolução e a minha avaliação é que pouca gente se deu conta disso, sabe? Eu viro para as minhas amigas, meu filho quer ser engenheiro. Não, diz para ele fazer TI. Pergunta se ele não curte uma robótica, sabe? Porque tudo que puder ser automatizado, tudo que puder ser traduzido em dados e dados replicáveis e previsíveis, será substituído pela inteligência artificial. O que não será substituído são as atividades essencialmente humanas e, sobretudo, a capacidade de comunicação. Então, a capacidade de comunicação, de se comunicar em vídeo, ela é pertinente hoje e no futuro. As únicas coisas que não serão substituídas nessa distopia de futuro que não está longe de acontecer são as coisas que são essencialmente humanas. E, assim, é muito difícil uma profissão hoje em dia que você não precise usar a ferramenta da rede social, que você não precise usar as tecnologias disponíveis para se divulgar, para divulgar o seu trabalho, o seu produto e o seu serviço. É muito raro, sabe? Uma profissão dessas e que seja bem remunerada. Eu tenho alguns exemplos de muitos alunos
que superaram o medo de se expor e estão construindo os seus próprios negócios, o que eu acho absolutamente bárbaro. A gente está vivendo uma revolução no mercado de trabalho. A gente vai ter cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho. Eu tenho uma aluna que se chama Patrícia e ela é sommelier de cerveja. Eu adoro o trabalho dela. E ela começou a estudar a parte da cerveja, foi se formar sommelier, um investimento imenso. E aí, num determinado momento, ela achou que ela ia precisar ir para o vídeo, o que foi uma iniciativa por si só muito legal. Ela topou com uma galera que não era uma equipe profissional de TV, que não era uma equipe profissional de canal de YouTube, de captação de vídeo, que além da dificuldade que ela já tinha, ainda acrescentou nela uma camada maior e mais densa de medo de se expor, de medo de fazer, de achar que não serve para aquilo. Ela chegou no meu curso. Hoje, ela está construindo o canal dela de sommelier de cerveja. Falei, Paty, você não precisa dessa galera que está te pagando mal, te enlouquecendo, e quem tem o conhecimento é você. Por que você mesma não cria o seu canal? Por que você mesma não abre a sua conta no Instagram, no YouTube? Por que você mesma não desenvolve esse trabalho autônomo? E aí, em superar o medo dela de se expor, ela superou também aquele bloqueio de empreender um negócio novo, que dependia completamente dela, do conhecimento dela, do saber dela. Olha que coisa bárbara, porque quando você domina o medo de se expor no vídeo, você também domina o medo de se expor na vida, né? E aí você encara um empreendedorismo, você encara começar um projeto e, assim, cada vez mais a gente vai ter iniciativas autônomas de trabalho e menos configurações tradicionais de emprego, principalmente nas áreas melhor remuneradas, é importante dizer. A menos que você seja de TI. A galera de TI está no hype, na crista da onda. E aí, queria comentar com vocês, assim, Aline, mas para você é fácil falar, isso é uma coisa que eu sempre escuto. Gente, eu já senti esse medo de me expor diversas vezes na vida. Toda vez que a gente se sente inseguro, que a gente se sente inadequado, que a gente não se sente preparado, a gente tem esse medo de se expor, esse medo de se expor bate. Porque esse medo de se expor, ele é em algum lugar o medo de não ser suficiente, né? Então, desde o jantar com a sogra, passando pela entrevista de emprego, até apresentar um programa de TV, é claro que o medo de se expor chega, né? Para mim e para qualquer pessoa. Eu tenho uma amicíssima que é atriz, ela acabou de estrear uma série na Netflix. Na véspera da estreia, ela me ligou chorando, desesperada. Aline, e se as pessoas não gostarem? É normal o medo de se expor, até para quem é profissional. Quando eu tinha um programa de TV muito importante para apresentar, eu não dormia também, porque você sempre sabe o que está em jogo ali, né? E isso é muito importante, assim. Eu acho muito importante porque é aquilo, coragem não é ausência de medo. A ausência de medo é inconsequência. Coragem é você fazer apesar do medo. É você ter o medo de se expor, é você saber onde você pode pisar, é você entender quais são os seus limites, é você entender os riscos, mas fazer apesar disso, calculando os riscos, sabe? A gente sempre vai ter medo de se expor. Isso é muito normal. Apesar da gente estar democratizando os meios, apesar da gente estar naturalizando estar no vídeo para diversos profissionais, isso é muito comum, é muito normal. Beleza, Aline, como é que você aprendeu a lidar com o medo de se expor? Primeiro passo, preparação. Lembra que eu falei que o medo de se expor passa por você sentir que não está pronto, sentir que não sabe? Então, o primeiro passo é você se preparar bem. Quando você achar que você está pronto, estuda o dobro, sabe? Porque quando bate o nervosismo, é que nem atleta. Atleta vai correr uma maratona de 42 quilômetros, ele treina, sei lá, 56. Por quê? Porque quando você administra a expectativa, o nervosismo, a pressão, como a Carol falou aqui antes, você precisa ter um over, ter um além para conseguir performar dentro do que você precisa, do que você se espera, do que você precisa entregar. Então, preparação é sempre essencial e muita preparação, muita preparação. Então, assim, eu estava me preparando para uma prova de natação de 500 metros. Eu nadava 1,5 km, porque no dia da prova eu ia estar com a expectativa da hora de chegar, eu ia estar ansiosa, eu ia estar nervosa, o meu corpo ia estar respondendo aquele nervosismo. Então, com todas essas variáveis, com todas essas camadas de pressão, se eu tenho um overtraining,
eu fico dentro do que eu preciso. Se eu estou preparada para dar além, eu consigo entregar o que eu preciso. Segundo passo é você aprender a administrar o seu corpo, o seu nervosismo. Isso passa por controlar a respiração, porque a respiração ela influencia em tudo. Então, você acelera o coração, acelera a sua circulação, acelera o seu raciocínio, você fica sem capacidade de fala, você descoordena a velocidade de pensamento de fala, você se perde. Então, a gente precisa administrar esse nervosismo, essa ansiedade. E a gente faz isso controlando a nossa respiração, ponto 1. E ponto 2, mantendo o nosso foco no estado presente. Eu, quando estou fazendo essa live, eu não estou pensando no que eu fiz antes. Eu não estou pensando no que eu vou fazer depois. Eu não estou pensando no que vocês vão pensar dessa live. Eu estou focada no meu momento presente. Eu estou com a minha atenção plena, com a minha consciência no que eu estou fazendo. Ou seja, eu não estou deslocando o tempo da minha cabeça. É muito comum a gente deslocar esse tempo-espaço e começar a pensar na frente. Ou seja, você está antecipando opiniões que nem estão certas de vir. Às vezes você está com medo do que as pessoas vão dizer, com medo das pessoas dizerem X, Y, Z, e no final das contas as pessoas nem vão dizer isso, elas nem estão achando isso. É muito comum a gente colocar a nossa atenção numa coisa e depois as pessoas dizerem, nossa, nem prestei atenção nisso. Nem foi isso que me passou. A gente está, nesse momento, num exercício de deslocamento, fora do lugar, fora da nossa concentração, isso atrapalha. Então, aprender a lidar com medo de se expor passa por isso. E por último, não menos importante, é você se vestir de você mesmo. Acreditar no seu potencial, entendeu? Pegar e dizer, não, eu sou incrível mesmo. Comprar a sua história, sabe? Respeita a sua história. Acredita em você, porque esse lugar de não se sentir suficiente, de não se sentir bom o suficiente, ele fala de falta de autoestima, de falta de amor próprio, sabe? Dessa insegurança em existir. Sério, na boa, você é foda. Acredita que você é foda, se veste de você mesmo e vai, porque você é suficiente. E aí, para ilustrar, eu passei uma situação tão engraçada. Eu conheci uma pessoa, a gente marcou um jantar, e aí lá pelas tantas ele falou: Ah, você é linda. Obrigada. Você sabe que é, né? Eu falei: Sei. Ele parou 2 segundos, assim, reorganizando a cabeça dele, porque ele estava preparado para qualquer resposta, menos sei. Ou seja, tenho consciência de quem eu sou, tenho consciência das minhas qualidades, acredito em mim. E isso não passa por precisar de uma aprovação alheia. Isso a gente avalia, a gente concebe muito quem a gente é a partir da opinião dos outros. Mas um belo dia, quando você percebe que se você se veste de você mesmo, se você se empodera de você mesmo, você não precisa da opinião do outro, inclusive, você aprende a dar pesos e medidas corretos, né? Você aprende a dar pesos e medidas adequados para a opinião dos outros, fica tudo muito mais leve, sabe? Fica tudo muito mais fácil. E você consegue, inclusive, aprender a dominar o medo de se expor. Beleza, qual é o jeito errado de lidar com o medo de se expor? Fugir, procurar justificativa, não fazer, procrastinar, inventar desculpa. Ou então o famoso vai e faz, do jeito que der. Porque vai e faz do jeito que der, não vai ficar bom, né? Eu sou ativista, né, defensora da bandeira de que feito é melhor que perfeito. De verdade acredito nisso. Eu não exijo perfeição de nenhum dos meus alunos, de nenhum dos meus mentorandos, sabe? De ninguém. Em nenhum momento no Apresente eu falo sobre ser perfeito. Eu falo sobre fazer. A perfeição, ela primeiro, não é uma qualidade humana. Segundo, eu não estou interessada no final, eu estou interessada no processo. É no processo que a gente cresce. Então, a minha próxima live vai ser melhor do que a de hoje. O meu próximo vídeo vai ser melhor do que o de hoje. E o nosso melhor não é igual todo dia. Tem dia que o meu melhor é X, tem dia que o meu melhor é Y, tem dias que o meu melhor é Z. Tudo bem. É o melhor que eu pude hoje. Me interessa o processo, não a linha de chegada, sabe? Quando a gente aprende a lidar com a nossa vida dessa forma, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais divertido, muito mais prazeroso. Inclusive, para quem está acompanhando meu Instagram, meus stories, está sabendo que está rolando o desafio Apresente-se. Eu peguei as alunas que estão na Apresente-se, as que se inscreveram no desafio, e nós fizemos um desafio de gravar vídeos todos os dias durante 14 dias. E aí ontem, quando a gente estava na metade do desafio, ou seja, no 7º dia, a gente teve mais uma aula do desafio.
E o que eu mais ouvi que me deixou muito feliz foi: eu tô me divertindo. Ou seja, em uma semana, gravar vídeos deixou de ser um sofrimento para se tornar alguma coisa divertida para praticamente todas as pessoas que estão no meu desafio. Caramba, eu ganhei o meu dia, ganhei a minha noite, ganhei a minha semana, porque é sobre isso. Quando a gente se diverte, fica tudo muito mais leve. Não quer dizer fazer de qualquer jeito, mas fazer com leveza e se divertindo no processo, porque, de novo, o importante não é a linha de chegada, é o caminho. E isso é uma metáfora para a vida, né? A linha de chegada da vida é o quê? A morte, que é o final. O que interessa é o que você faz entre o momento que você nasce e o momento que você morre. Ou seja, o processo é onde a vida acontece. E o processo precisa ser leve, divertido, prazeroso e recompensador. Apesar de eu saber que todo dia não dá para ser leve e feliz todo dia, mas quando a gente aprende a se divertir com o processo, quando a gente aprende a levar com essa leveza, fica muito mais fácil. Então, não adianta tentar lidar com medo de se expor acreditando em fórmula pronta, que não é para você, sabe? Achando que o processo dos outros vai servir para você e achando que, vai lá, faz do jeito que der, vai fazendo que vai ficar bom. Não, confia no seu processo. Se dá o seu tempo, seja gentil com você, mas não deixa o seu medo de se expor virar desculpa e procrastinação.